Fala pessoal, vamos iniciar mais um vídeo de análise, dessa vez de uma empresa muito pesquisada por investidores pessoa física, principalmente depois que alguns grandes investidores, como o Primo Rico, o senhor Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores no Brasil, acabaram investindo nessa empresa, mas é uma empresa em recuperação judicial e que tem algumas dificuldades que a gente vai ver adiante. Nós vamos analisar os números de 2021 e os números do quarto trimestre de 2021 e agora os números do primeiro trimestre de 2022 que foram entregues pela empresa. Meu nome é Felipe Wood, sou analista CNPI, credenciado pela CVM e APMEC. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa seu gostei aí, se inscreve no nosso canal para dar uma força pra gente, segue a nossa página no Instagram também, beleza? Então vamos iniciar pela apresentação dos resultados do quarto TRI de 2021 e do ano completo, 2021, a apresentação dos resultados do primeiro trimestre e depois a gente vai olhar o ITR, né, as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022, para a gente ver se não bate, porque tem algumas informações nessas apresentações da Paranapanema que eu não gosto muito do jeito que elas são apresentadas, parece que induz ao erro ou parece que foram mal elaboradas. Então vamos lá ver mais adiante. Então iniciando aqui a apresentação dos resultados. Então tem alguns destaques aqui, principais destaques, né? Em relação ao quarto TRI de 2021, tu vê que a geração de caixa operacional dela é muito pequenininha, 15 milhões positivo, mas foi 10 milhões acima do mesmo período em 2020. O principal fator da Paranapanema hoje, e principalmente de empresas em recuperação judicial, empresas passando por problemas, é a questão da dívida, né? E a gente já vê aqui logo de início que em 29 de dezembro de 2021, opa, aqui a besteira aqui, 29 de dezembro de 2021, a Paranapanema reestruturou suas dívidas. A gente vai ver mais adiante se realmente teve algum impacto, né? Mas assim, parece uma postura bem interessante porque o resultado financeiro afeta muito empresas de recuperação judicial, né? Que é a última linha antes do lucro líquido ou do prejuízo é o resultado financeiro, que é a questão das receitas menos as despesas financeiras, receitas financeiras menos despesas. E ele reestruturou uma dívida de 479 milhões para até o final de 2028, sendo que 89% era de curto prazo e eles botaram para o longo prazo. E realmente a gente vai ver mais adiante que isso daí eles adotaram essa postura mesmo, quase a totalidade do endividamento da PEMAN 3 era de curto prazo, o que afogava muito o fluxo de caixa operacional, deve começar a desafogar ao longo do tempo, uma postura bastante interessante. Receita líquida da companhia, 4,7 bilhões em 2021, aumento de 10% em relação a 2020. E redução de 8% nos custos fixos, incluindo ociosidade, no quarto trimestre de 2021, em comparação ao quarto trimestre de 2020. Mas assim, um custo bem pequenininho de 10 milhões. Aumento na utilização de matéria-prima reciclável, isso aqui é um fator interessante, mais de ESG, né, mas que pode melhorar os custos da companhia. Enfim, vamos pular aqui, vamos ver mais informações adiante. Receita líquida, já falou mais ou menos. Cresceu 10% no ano, mas no quarto trimestre de 2021 não veio boa, tá? Queda de menos 29%. No ano, um crescimento de 10%, não impacta tanto, mas também não é tão positivo nem negativo. Chega a ser estável e tal, poderia ser melhor. A gente vê aqui que a maior parte da receita da companhia é de cobre, né? Que é um ótimo condutor de energia, inclusive a PEMAN 3 pode vir a se beneficiar muito no futuro com exportação de cobre, principalmente no exterior. A gente vai ver que o mercado interno normalmente é a principal participação da empresa, mas ela melhorou nesses últimos trimestres a participação no mercado externo. E com a eletrificação dos veículos, talvez a demanda por cobre aumente e ela pode ser beneficiada. No quarto tri de 2021 teve uma redução em relação ao de 2020, mas a gente vê que preponderantemente é cobre, né? O principal produto da companhia. E no ano de 2021 também teve uma leve queda em 2022, mas nada preocupante. Custos fixos, a gente vê que a empresa conseguiu manter, também não teve um crescimento, 1%, interessante, né? Conseguiu segurar os custos, mesmo com essa inflação aí disparando, que às vezes tem que dar reajuste para
em alguns contratos fixos ou até custos operacionais, e no quarto tri teve uma redução de 8%. Isso em 2021, tá, pessoal? A gente ainda vai ver 2022. Despesas gerais administrativas. Conseguiu reduzir bastante, menos 22%, mas em números reais cai pouco, né? Porque não é essa despesa exatamente que impacta operacionalmente. A gente vai ver que tem outras despesas operacionais que eles não discriminam exatamente, que tem um impacto bem forte na PMAN, e eles precisariam, pelo menos, estabilizar esse crescimento dessa receita. Então, na verdade, não é despesa com vendas gerais administrativas que impacta no EBITDA dela, a gente vai ver mais adiante. No geral, o SG&A reduziu no quarto trimestre bastante, né? Mas em números reais, faz nem cosquinha no resultado da empresa, a gente vai ver mais adiante. E aí a gente vê aqui, ó, o EBITDA ajustado. A gente tem que sempre ter uma preocupação quando as empresas apresentam EBITDA ajustado, por isso que a gente tem que analisar as DFPs. Mas a gente vê que a empresa com EBITDA muito ruim, oscilando, muito pequeno, 20 milhões, 22 milhões, oscilando negativamente, terceiro tri, subiu agora no quarto, mas um EBITDA muito pequeno para uma empresa que precisa dar resultado operacional para até sair desses problemas financeiros, esses problemas de recuperação judicial. Apesar de ter dado um passo importante na reestruturação da dívida, tá? Mas o fluxo de caixa operacional, do ponto de vista operacional, a empresa não está bem. Do ponto de vista do regime de caixa, mesma coisa que do ponto de vista do regime de competência. Geração de caixa operacional também bem fraquinha e oscilando bastante. Aqui em relação ao mix de matéria-prima, falando sobre o aumento da compra de produtos recicláveis, né, matéria-prima reciclável, que a gente falou antes. Aqui já é um outro fator que a gente vê em relação ao alongamento da dívida, né, que era majoritariamente de curto prazo, e eles botaram para longo prazo. Então, afetou o índice de liquidez corrente. Então, a gente já vê aqui uma postura positiva que a empresa adotou, que resultou num indicador variando bastante, de 0,47 para quase 1, 0,96, índice de liquidez corrente, por conta dos passivos circulantes, que era majoritariamente dívidas de curto prazo, e foram jogados para o passivo não circulante. É uma atitude interessante, mas eles precisam ainda melhorar bastante o seu fluxo de caixa operacional, que não é o que vem ocorrendo. Vamos ver aqui a apresentação do primeiro TRI de 2022 para ver se teve alguma alteração nesses aspectos aí, né? E a gente vê de maneira interessante que na apresentação dos resultados deles nem apresentam o resultado financeiro, que é altíssimo de maneira negativa por conta do endividamento. Era na casa de quase 900 milhões em 2021. E depois a gente vai ver nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022, aqui a apresentação, mais adiante essa questão do resultado financeiro. Agora a apresentação dos resultados. Geração de caixa operacional. A gente já vê que eles conseguiram aumentar bastante no primeiro trimestre de 2021. 144 milhões acima do primeiro trimestre de 2021, né? No primeiro trimestre de 2022. Redução de custos, continua reduzindo alguns custos, 10%, mas em números reais é bem pequenininho, que a gente falou, né? Aumento na utilização de matéria-prima, continua aumentando, 16% em relação ao primeiro TRI, para 34% no primeiro TRI de 2022, de 2021 para 2022. E aí um lucro líquido em 2022, contra o prejuízo altíssimo em 2021, no mesmo período. Isso daí decorrente dessa reestruturação da dívida, tá? Só que assim, do ponto de vista operacional, a empresa não tá boa, assim, como eles levam a crer, né? Principais destaques. A gente vai ver depois, mais adiante, nos demonstrações financeiras, no ITR divulgado, tá? Mas essa reestruturação de dívida realmente ajudou bastante no resultado financeiro e no primeiro trimestre alavancou bastante a geração de caixa operacional. Pagamento da primeira parcela de juros, e principal da dívida reestruturada no valor de 27 milhões de dólares, contribuído para a redução do passivo circulante. Então ela continua, ela reestruturou a dívida e vem honrando com os compromissos para conseguir desafogar o fluxo de caixa da empresa. Aqui fala mais um pouquinho dos produtos, né? A gente vê que ela voltou a apresentar crescimento aqui no produto de cobre, no primeiro TRI de 2022 em relação a 2021. Cobre primário também, a gente nem falou adiante. Uma participação bem alta. Receita líquida. Aqui já caiu um bocado. Mas aqui é comparando o quarto TRI de 2021
com o primeiro trimestre de 2022. A comparação exata não é essa. Deveria ser primeiro tri com o primeiro tri. A gente vê que está induzindo ao erro aqui por algum motivo. Esses pontinhos que a gente vê que a apresentação, a área de RI da PEMAN, eu não achei muito legal essas apresentações institucionais não. Inclusive, não sei se vai ter nessa apresentação, mas eu olhei um release de resultados que o resultado financeiro estava dando a entender que estava positivo, sendo que a empresa vem dando resultado financeiro negativo por conta desse alto endividamento. Então tem que tomar muito cuidado, olhar com calma os números da empresa. Então a gente vê aqui que eles induzindo, apesar de ter sido negativo, né, a comparação não é bem essa. Deveria ser primeiro tri com primeiro tri e viu uma reduçãozinha aqui do quarto tri para o primeiro tri de 2022. Despesas com vendas administrativas, né? A gente já falou que valores reais muito pequenininha, mas eles vêm controlando de qualquer forma. Mas tem outras despesas que impactam bem mais do que isso, que impactam no geração de caixa operacional, no fluxo, no EBIT, no EBITDA também. Custos fixos caindo também. E aí a geração de caixa operacional cresceu absurdamente, devido ao aumento principalmente do crédito após a renegociação da dívida, porque a maioria da dívida era de curto prazo, passivo circulante de dívida de até 1 ano para ser paga, e eles conseguiram alongar essa dívida para mais de 1 ano, 4 anos, 5 anos em média. Isso daí desafogou. E redução de estoque porque eles conseguiram realizar algumas vendas, né? De qualquer forma, a gente vê aqui que o EBIT está ajustado, ó, tá vendo que os números não batem. Do ponto de vista do regime de competência, caindo mais uma vez, e caiu até mais que o primeiro tri de 2021. Então, operacionalmente, a empresa não está girando bem, apesar desse fator positivo da renegociação da dívida. Matéria-prima reciclável aumentando. Índice de liquidez corrente continua alto, ó, conseguiu aumentar. Vamos lá agora para o ITR, né? Que eu falei adiante aqui, o ITR a gente consegue ver informações mais detalhadas que está na apresentação. Começando aqui, vamos ver logo a DRE, porque aqui são os ativos, passivos. A gente já vê aqui rapidinho nos passivos, que eu acho que isso aqui é importante. Passivo total caindo um pouquinho do trimestre atual para o ano anterior. Circulante também caiu um pouquinho. Vamos ver aqui. Os empréstimos e financiamentos, ó, algo que eles alongaram mais, caiu bastante. E aqui está distorcido passivo circulante, não circulante porque eles foram pagando, né, algum endividamento. Vamos ver aqui na DRE. A gente consegue ver com mais calma, né? Então aqui na DRE a gente vê aqui, ó, a receita foi muito baixa em relação ao ano anterior, bem inferior. O custo também foi baixo, mas mesmo assim continua acima da receita, o que causou um resultado bruto, o lucro bruto negativo, mas não negativo igual ao ano passado, né? Foi o que o CPV foi bem maior, de maneira negativa. E as despesas operacionais a gente vê que só crescendo, ó. E aqui é o que eu tinha falado, ó, despesas gerais e administrativas. Elas não são o principal fator, apesar de até serem altinhas, 20 milhões, e eles estarem controlando em relação aos trimestres anteriores, o principal fator são outras despesas operacionais da companhia. E essas outras despesas operacionais só aumentando em relação ao ano anterior. Já havia muito mal e continua afetando muito do ponto de vista operacional a empresa. Sendo que aqui, no lucro bruto, a empresa já vem rodando de maneira negativa. Então ela também tem que aprender a controlar esse custo dos bens ou serviços vendidos, né? CPV, que é algo difícil por conta da inflação, por conta do preço dos produtos, das commodities em dólar, mas ela não está conseguindo fazer o trabalho bem feito aqui de gestão do chão da fábrica, né? Digamos assim, que a gente chama. E aí, tanto a margem bruta como a margem operacional vem muito mal, porém, um fator positivo aqui é o resultado financeiro da companhia. Com essa reestruturação, estava negativo no ano anterior e ficou positivo.
sendo que a empresa vem apresentando resultado financeiro negativo vários e vários trimestres, vários e vários anos. Fator bem interessante para a companhia. Pelo menos um ponto aí. Margem bruta ruim, margem operacional ruim, receita também caiu bastante, mas o resultado financeiro é positivo por conta desse alongamento das dívidas. Vamos ver aqui se tem aqui nas demonstrações auditadas. Falando mais alguma coisa. Aqui tem a informação da apresentação da empresa. A gente consegue ver mais algumas informações com calma. Em relação à DRE ainda, tive aqui que o custo do metal, um dos principais fatores que afetam o CPV, né? Então ela até utiliza aqui uma métrica que é um índice da Bolsa de Londres, da curva do preço do metal. E aí ela ajusta esse preço e além a questão do dólar no estoque. Só que assim, boa parte do endividamento dela, quase a totalidade é em dólar. A receita dela também hoje, maior parte está voltada para mercado externo. Ela está mudando esse paradigma que era o mercado interno. Então não adianta muito, não é muito interessante para a gente ficar ajustando, tirando esses eventos aqui, porque a gente não sabe quando vai melhorar a economia. A empresa que tem que se ajustar a esses fatores. Então assim, tendo prejuízo bruto, claro que reduziu, né? Ela vendeu menos, mas para controlar os custos. Mas mesmo assim, prejuízo, não está rodando bem. Os custos fixos a gente viu aqui que caiu um pouquinho. Despesa geral administrativa, outra vez aqui, outras operacionais. Esse aqui é o principal. Crescendo em relação ao trimestre anterior. 47% crescimento muito forte. Então afeta muito o EBITDA da companhia. E aí a gente chega aqui no lucro ou prejuízo. Apresentou lucro por conta do resultado financeiro. Aqui ele está mostrando com parênteses, mas na verdade isso aqui foi positivo, né? Como a gente viu anteriormente. Em 2021, que tinha sido negativo, foi isso? Vamos ver aqui mais em cima. Vou fazer a confusão, que a gente olhou, está na página 24. Deixa eu lá em cima. Pera. Foi isso mesmo, exatamente isso. Isso que eu tô falando, a apresentação deles é muito ruim. 2022, resultado financeiro positivo. E aqui em 2021, negativo. E a gente vê ali que eles estão mostrando ali na apresentação, é o inverso, na verdade. A apresentação mal elaborada, então prejudica bastante o entendimento. Então, resumindo, eu acho que, resumindo, a gente tem que pontuar o seguinte: margem bruta da empresa está ruim, apesar da empresa estar se esforçando por conta do custo do metal, o dólar, a variação do dólar em relação aos produtos vendidos da empresa. Então ela tentou reduzir a receita para tentar reduzir os custos. Conseguiu diminuir, né, o lucro bruto o prejuízo bruto, né, em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano anterior. Mas operacionalmente, as despesas operacionais cresceram muito, outras despesas operacionais, eles nem discriminam quais são essas despesas, apesar deles tentarem controlar as despesas administrativas, gerais, enfim. Mas o único fator positivo que eu vejo, até com o principal da empresa, de uma empresa em recuperação judicial, é o alongamento da dívida que deve começar a desafogar o fluxo de caixa da companhia. Mas no geral a empresa ainda vai dar muito trabalho, vai demorar a dar resultado. Pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo. Deixa seu joinha aí, curte o nosso vídeo para dar uma força pra gente, se inscreve no canal, segue a nossa página no Instagram também. Valeu, forte abraço!